O milionário fica chocado ao ver mendiga com seu filho no hospital e faz gesto surpreendente. Rafael Serrano era o exemplo perfeito do que muitos chamavam de vida de sucesso. Milionário, com mansão em uma das áreas mais luxuosas da cidade, carros que brilhavam sob o sol e um calendário repleto de compromissos de negócios, ele tinha tudo. Ou pelo menos achava que tinha. Entre reuniões e jantares formais, o homem adormecera em uma rotina insensível, onde o tempo para si mesmo era apenas um sonho distante. Mas tudo mudou numa manhã que ele nunca esqueceria. A notícia da internação do seu filho, Pedro, foi como um soco no estômago. Com apenas 8 anos, o garotinho estava enfrentando uma grave pneumonia. E a única coisa que importava para Rafael naquele momento era vê-lo saudável novamente. Ao entrar no hospital, o cheiro do álcool, das máquinas bipando e as conversas sussurradas deixavam o ambiente pesado e tenso. O ar estava carregado de angústia e Rafael sentia um nó na. Era uma mulher de rosto marcado pelas dificuldades, com roupas que pareciam ter sido esquecidas e um olhar profundo que refletia a dor. Ela estava abraçando seu filho adormecido, como se tentasse proteger a inocência dele de um mundo que maltratava. A cena era desconcertante. O estereótipo da mendiga estava ali, encarnado em Janaína, que uma vez perdera seu filho, e agora tentava se conectar com um menino que ainda tinha toda a vida pela frente. Rafael ficou paralisado. Um mar de emoções o invadiu. Raiva, confusão, mas acima de tudo, compaixão. Aquela mulher, tão distante do seu mundo, parecia entender mais sobre o que realmente importava do que ele. O coração de Rafael começou a mudar naquelas frações de segundos, enquanto ele observava a cena. Após um momento tenso, Janaína se virou e seus olhos se encontraram. Não havia desprezo, mas um pedido silencioso por ajuda. Rafael, em um impulso inexplicável, decidiu abrir sua casa para ela. Para muitos isso seria uma loucura, mas ela precisava de um recomeço e Pedro precisava de um abraço que o confortasse. Para ambos, era uma chance de cura. Nos dias que se seguiram, uma ligação começou a se formar entre Janaína e Pedro. As risadas dele ecoavam pela casa, quebrando o silêncio para o qual Rafael estava tão acostumado. Mas os fantasmas do passado de Janaína logo se aproximaram. Seu ex-namorado, Márcio, estava de volta e suas intenções eram sombrias. Ele ameaçava expor segredos que poderiam destruir tudo que Janaína tentava construir. As tensões aumentavam à medida que Rafael lutava contra seus preconceitos. A conexão entre eles se tornava mais forte, mas o passado parecia decidido a separá-los. O que poderia acontecer quando tudo que estavam protegendo viesse à tona? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Rafael observou aquele momento com o coração acelerado. A conexão entre Janaína e Pedro parecia real. As risadas do garoto reverberavam na casa, tornando-se um bálsamo para suas agitações internas. No entanto, a sombra do passado de Janaína era como um fantasma à espreita, pronta para atacar. Prometia ser uma semana tensa, mas o que aconteceu naquela manhã não poderia ter sido previsto por ninguém. Era um dia ensolarado, como qualquer outro. Rafael estava no escritório, focado em alguns e-mails, quando ouviu um grito vindo do quê? O som cortou o ambiente silencioso como uma faca. Ele levantou-se abruptamente, seu coração disparando. Ao correr para o quarto, encontrou Pedro sentado na cama, os olhos arregalados de medo, enquanto Janaína estava de pé,
pálida e trêmula. Ela está aqui! Pedro gritou, apontando para o corredor. Rafael não entendeu de imediato, mas quando viu a figura avançar no corredor, sentiu um frio na espinha. Era um homem alto, de olhar ameaçador, vestindo uma jaqueta de couro que parecia ter carregado os fardos do ódio e da dor. Márcio, o ex-namorado de Janaína. E ele estava furioso. Você? Márcio disparou, sua voz retumbando como um trovão. Você decidiu brincar de salvador? Ela não precisa de você. Rafael sentiu um nó na garganta enquanto encarava o homem. Ele não conhecia Márcio bem, mas algo na maneira como Janaína se encolheu diante dele falou volumes. Márcio caminhou em direção a Janaína, que imediatamente se posicionou na frente de Pedro, defensiva. Fique longe, você não pode fazer isso. Sua voz tremia, mas havia determinação em seus olhos. Márcio riu, mas havia uma crueldade em seu riso, que fez Rafael estremecer. Você acha que essa casa será um abrigo para você e esse garoto? Eu sei tudo sobre você, seus segredos, e vou contar. Quer jogar o jogo? Então vamos jogar! A tensão no ar era palpável. Rafael avançou, o espírito protetor despertando dentro dele. Saia daqui, Márcio! Isso não tem nada a ver com você. Vá embora, antes que eu chame a polícia. Mas Márcio não estava intimidado. De jeito nenhum. Ele olhou para Rafael com desdém, como se o estivesse exando. Sabe, eu poderia dizer a todos o que realmente aconteceu. Como você achou a mendiga e a abrigou em sua mansão. Os ricos sempre acham que podem consertar o mundo, não é? Mas você não sabe nada sobre o passado dela. E eu sei mais do que você imagina. Rafael congelou, Márcio se aproximou, e cada palavra que saía de sua boca era como uma facada. Você quer saber por que ela estava na rua? Você sabe quem realmente é essa tal de Janaína? Por que ela perdeu o filho? E o que ela fez para sobreviver? Rafael sentiu um frio percorrer seu corpo. Pare! Você não pode! Mas suas palavras falharam. A dúvida começava a entrar em sua mente. O que será que Márcio sabia? Todo mundo tem um passado, Rafael. E as verdades podem ser destrutivas. Pense muito bem antes de proteger uma estranha. Ele se virou para Janaína, com um sorriso cruel. Até logo, amor. Nos vemos em breve. Com isso, Márcio saiu, deixando um rastro de tensão e incerteza. A casa de Rafael, que antes era um lar, agora sentia-se como uma prisão. Pedro olhava para Janaína, confuso, enquanto o coração de Rafael estava em conflito. Ele se virou para ela, vendo o medo em seus olhos. Janaína, o que foi que ele disse? O que você fez? Rafael perguntou com um aperto no peito. Ela hesitou, a sombra do passado obscurecendo seu olhar. Não, é complicado. Ele mentiu, eu juro. Mas a dúvida tinha infiltrado seu espírito. Rafael sentiu que o mundo que havia construído rapidamente começava a desmoronar. A história de Janaína estava mais entrelaçada com a sua do que ele poderia imaginar. O que mais ele não sabia? Apenas o silêncio reinava, com o peso da verdade prestes a ser revelado. O silêncio naquela sala era ensurdecedor. Rafael observava o rosto de Janaína, que ficou pálido como a luz do luar. A tensão era tão forte que parecia prender o ar nos pulmões de todos ali. Ele sentia a angustiante incerteza crescendo e se perguntava o que realmente havia por trás da história de Janaína. A defesa que ela pronunciara era fraca, mesmo para seus próprios ouvidos. Janaína, eu preciso saber a verdade, Rafael pediu, sua voz falhando enquanto caminhava em direção a ela. Mas antes que ela pudesse responder, o som repentino de um vidro quebrando ecoou pelo corredor, junto com um grito distante que parecia vir do andar de baixo. Era como se a casa, antes aconchegante, agora estivesse repleta de sombras. Rafael virou-se rapidamente, seu coração acelerado. Seguiu o som e, ao descer as escadas, encontrou um cenário desastroso. A porta da frente estava escancarada e um grupo de homens, todos com olhares perigosos, estava invadindo sua casa. Márcio estava ali, no meio deles,
com um sorriso sombrio que fazia o co. Você acha que pode esconder a verdade, Rafael? Márcio gritou, seu tom raivoso dominando o ambiente. Vamos descobrir o que você realmente é. Os homens avançaram, e Rafael sentiu a adrenalina bombear em suas veias. Saia da minha casa! Ele gritou, mas Márcio apenas riu, e a situação rapidamente ficou fora de controle. Os homens empurraram Rafael, que estava em estado de choque. Janaína apareceu na escada, seus olhos arregalados. Não! Ela gritou, mas a cena já se desenrolava como um pesadelo. Márcio avançou, apontando para Janaína. Você não deveria ter se escondido. Agora o que temos aqui? Ele se virou para Rafael, como se o ato de confronto fosse um jogo. Seu filantropo de pacotinho, você realmente acredita que pode salvar a mendiga? Ela é muito mais do que parece, e você vai descobrir isso do jeito mais difícil. Então, os homens começaram a revirar os móveis. Rafael lutava para manter a calma. O que estava acontecendo? E como ele, que sempre teve controle sobre tudo, foi a tal ponto? Janaína desceu as escadas, seu rosto mostrando um misto de desespero e determinação. Márcio, chega! Você não pode fazer isso! Sua voz era firme, mas Rafael notou um tremor em suas mãos. Ele queria gritar para ela sair dali, mas a força dela o surpreendia. Eu não sou mais sua! Você não tem controle sobre mim! O ambiente estava em desordem total. Márcio, indignado, ergueu uma mão como se estivesse prestes a atacar. Foi então que, no meio da confusão, a porta dos fundos se abriu e uma mulher entrou. Ela não era qualquer mulher. Era uma mulher que Rafael reconheceu imediatamente. O rosto dela o deixou paralisado. Era a mãe de Janaína, aquela que todos achavam que estava morta. Mãe! Janaína sussurrou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. O impacto foi como uma explosão. A mulher olhou fixa para Márcio, seu olhar repleto de ódio. O que você fez, Márcio? A voz dela soou como uma faca afiada cortando o ar. Rafael mal conseguia entender o que estava acontecendo. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma forma que ele nunca imaginou. Não era apenas o passado de Janaína que estava voltando para assombrá-los. Era um turbilhão que poderia destruir tudo. As revelações estavam prestes a explodir no ambiente como uma bomba. O grito de Janaína ecoou novamente, e Rafael sentiu que a narrativa que ele conhecia já não existia mais. O que mais você não me contou, Janaína? Ele perguntou, a voz carregada de dor. Mas tudo que ele obteve como resposta foi o silêncio abrumador no ar. Tudo acabou de forma abrupta, marcas indeléveis na vida de todos eles. A pergunta pairou. Eles estavam prestes a descobrir segredos que poderiam mudá-los para sempre. O que mais estava oculto? O silêncio naquela sala era ensurdecedor. Rafael observava o rosto de Janaína, que ficou pálido como a luz do luar. A tensão era tão forte que parecia prender o ar nos pulmões de todos ali. Ele sentia a angustiante incerteza crescendo e se perguntava o que realmente havia por trás da história de Janaína. A defesa que ela pronunciara era fraca, mesmo para seus próprios ouvidos. Janaína, eu preciso saber a verdade, Rafael pediu, sua voz falhando enquanto caminhava em direção a ela. Mas antes que ela pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um estrondo vindo da porta dos fundos. A casa tremeu e, de repente, a sensação de segurança que ainda restava desmoronou. A porta voou pelos ares e, para o horror de todos, mais homens entraram, mas não eram apenas os capangas de Márcio. Era a polícia. Eles estavam ali, com armas em punho e o olhar determinado, prontos para agir. Apenas fiquem onde estão, uma oficial gritou. O clima se transformou em caos instantâneo. Rafael sentiu seu coração acelerar de forma inesperada. O que está acontecendo? Ele se virou para Janaína, que agora estava paralisada. Janaína, você chamou a polícia? Ele não conseguia acreditar no que estava dizendo. Mas ela não respondeu. Estava com os olhos fixos na oficial que se aproximava. Janaína Rodrigues, estamos aqui pelo seu mandado de prisão. Você é acusada de vários crimes contra a propriedade e sequestro de menor. A mulher gritou,
e tudo pareceu desacelerar. O impacto das palavras martelava na mente de Rafael. O quê? Sequestro! Janaína não poderia ser uma criminosa. Ele olhou para ela, buscando alguma explicação, mas o medo que refletia no olhar dela apenas aumentava sua confusão. O palpitar de seu coração acelerava numa mistura de indignação e incredulidade. Janaína correu para trás de Pedro, seus olhos cheios de pânico. Não! Isso não pode estar acontecendo! Eu não sou assim! Ela gritou, mas a oficial avançou com firmeza. CTE, saia da frente da criança! Outra voz gritou enquanto a patrulha se preparava para agir, ignorando o clamor de Janaína. Rafael sentiu como se o chão sob seus pés estivesse se espalhando em ruínas. Muita coisa não fazia sentido. O passado que ele não conhecia estava pesando como uma âncora, e o mistério que cercava Janaína começava a se desdobrar, revelando facetas que ele nunca imaginara. Márcio, você armou para ela! Rafael gritou, o raiva fluindo como um furacão. Márcio estava ali, parado, um sorriso maníaco levando a fortaleza de Janaína ao chão. Ele apenas riu, como se tivesse conseguido algo que tanto almejava. Não me culpe, Rafael. Você a trouxe para sua vida. A Xavier não passa de uma criminosa em fuga. Ele sabia que estava a provocar. Coração acelerado, Rafael teve a certeza de que havia algo mais profundo ali. Os olhos de Janaína agora estavam cheios de desespero. Mas, para a surpresa de todos, foi a mulher que aparecera como uma sombra que falou, rompendo os grilhões da tensão. Mãe? Janaína sussurrou, as lágrimas escorrendo por seu rosto gentil. O impacto foi como uma explosão. A mulher olhou fixa para Márcio, seu olhar repleto de ódio. O que você fez, Márcio? A voz dela soou como uma faca afiada cortando o ar. Pedindo esclarecimentos e respostas, Rafael sentiu suas pernas cederem sob o peso da revelação. A mãe de Janaína estava viva. Por que ela estava ali agora, quando tudo parecia ter ido por água abaixo? As peças do quebra-cabeça começaram a se mover, e a confusão aumentava a cada segundo. Mas no meio deste cenário caótico, uma ação inesperada tomou conta. A mulher, ao invés de correr para os braços da filha, se virou para Rafael. Ele não é quem você pensa, menino. Márcio não pode ser confiado. Ele sabe muito e pode arruinar tudo. Aquelas palavras soaram como um aviso, prenunciando uma tempestade ainda maior. Então, no momento em que as revelações estavam prestes a desvelar a verdade, o som ensurdecedor de sirenes cortou o ar. A realidade estava se aproximando de forma abrupta. Rafael sabia que os desafios estavam apenas no início, e a força de tudo que construíra estava prestes a ruir. O que mais estava escondido? Qual era a verdadeira história de Janaína? Ele se sentia cada vez mais perdido no turbilhão que agita o coração. Rafael estava atordoado, assim como todos na sala. A brutalidade da situação se intensificava a cada segundo. A presença da polícia trouxe um novo peso ao ambiente, e ele mal conseguia compreender a gravidade das palavras que ecoavam em sua mente. Sequestro de menor? Ele se sentiu explodir por dentro, a confusão esmagando seu coração. Janaína, o que está acontecendo? Ele praticamente sussurrou, buscando respostas em seu olhar. Mas tudo o que viu foi pânico. Seus olhos, antes cheios de vida, estavam agora vazios de esperança. Rafael, eu juro que não sou. Não sou o que ele disse. Eu não sou uma criminosa. A voz dela era uma mistura de desespero e determinação, mas Rafael se sentiu perdido. A verdade que até então ele acreditara, a mulher que ele havia acolhido, estava agora em uma teia de mentiras que ele não conseguia atravessar. Com cada palavra da oficial, o chão sob seus pés parecia desabar. Márcio, por outro lado, estava radiante. O olhar dele era uma celebração, um triunfo maligno. Viu só, Rafael? Você se deixou levar pela ilusão da bondade. A mendiga agora é a quimera, e você vai ver como as máscaras caem. Ela nunca foi o que você achou, e agora a verdade vai vir à tona.
A mãe de Janaína avançou, quase como um raio em meio à tempestade. Márcio, você não pode fazer isso. Você sabe que não é assim que as coisas funcionam. A tensão se intensificou e Rafael observou enquanto a dinâmica mudava. A relação de todos ali estava em um fio tênue, como se um movimento em falso pudesse causar uma explosão. De repente, outro estrondo silenciou os ânimos. A porta dos fundos se abriu novamente e um homem entrou, diferente dos anteriores. Ele era alto e forte, com um olhar penetrante. Estou aqui por ordens da juíza. O que está acontecendo aqui? Disseram que ele era um advogado, mas algo em sua presença fazia Rafael sentir que ele era mais que isso. Ele olhou rapidamente para Janaína. Parem tudo! Se alguém vai responder essa situação, sou eu! Ele gritou. E o caos esmoreceu por um instante. Mas a tensão ainda pairava no ar, como uma tempestade prestes a explodir. Isso é um engenho das falcatruas do passado de Janaína. Ela não é quem você pensa que é. Márcio gritou, sua voz ressoando nas paredes, mas o advogado não havia perdido o foco. Isso não é verdade. Janaína não está sozinha. O advogado se virou, os olhos firmes. Ela tem direito a uma defesa. Tudo isso pode ser uma armadilha. Rafael franziu a testa. Uma armadilha? As palavras ecoavam em sua cabeça como um sussurro distante. Explica isso. Janaína olhou para Rafael com um misto de esperança e desespero. Você não sabe do que eles são capazes. Eu não sou só uma mendiga, Rafael. Eu sou a filha da juíza que te ouviu falar sobre reforma social. Eu estava trabalhando em um projeto para ajudar outros. Mas e se eles souberem a verdade? A revelação caiu como um raio. A porta de uma nova realidade se abriu e Rafael sentiu seu coração acelerar. A história estava completamente mudando. Você é filha de uma juíza? Então por que estava na rua? Perguntas saltaram de sua boca, como se cada palavra quisesse desvendar o mistério. Por causa de Márcio, o grito de Janaína ecoou. Ele me ameaçou. Ele sabia da minha vida. E eu só queria ajuda. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, reforçando a imagem do mundo que não era apenas sobre amor e resgates, mas sobre uma trama de orgulhos e traições. Márcio riu, um riso sarcástico e frio. Você realmente acha que pode escapar? A verdade vai acabar com você. Você, uma criminosa disfarçada de vítima. O advogado interveio. O que é pior, Márcio? Ser chamado de criminoso ou ser um traidor? A frase atingiu a ferida aberta do passado de Márcio. Agora, todos na sala estavam em choque, incluindo Rafael. As máscaras estavam caindo e a verdade, a cada instante, se tornava mais sombria. O que mais havia sido escondido? As tensões tomavam conta. E enquanto os olhares se fixavam em Janaína e Márcio, algo explosivo estava prestes a acontecer. O que mais você esconde, Janaína? Rafael perguntou, seu coração disparando a cada palavra, ao mesmo tempo esperançoso e aterrorizado. Mas o que ele não sabia era que essa revelação era apenas a ponta do iceberg. A conexão que unia todos eles ainda guardava segredos que poderiam abalar não apenas a vida de Janaína, mas todos ao seu redor. A sala estava em suspense, e Rafael sabia que a resposta poderia mudar tudo. O silêncio era tão denso que ele mal conseguia respirar. O que mais estava em jogo? A sala estava pesada. O silêncio opressivo fazia o coração de Rafael disparar. Ele precisou de um momento para processar o que Janaína havia revelado. Filha de uma juíza? Como tudo isso era possível? Sua mente estava em um turbilhão. Por que ela não havia dito nada antes? Os olhares se voltaram para Janaína, que parecia em estado de choque. Seu rosto, antes cheio de determinação, agora estava pálido e perdido. Rafael queria correr até ela, ajudar, mas a tensão no ar era de algo que estava prestes a explodir. Você pode sair dessa, Janaína. Não deixe que Márcio a derrube. Rafael implorou, sentindo o desespero crescer. Mas a raiva de Márcio pulsava como uma corrente elétrica, e ninguém estava no controle. Ela não vai a lugar algum.
Você acha que pode protegê-la? Márcio mudou de tom. Seu sorriso estava cheio de veneno. Você não sabe a verdade. Você nunca soube. Antes que Rafael pudesse intervir, a mãe de Janaína fez um movimento inesperado. Em um instante, ela se virou e mostrou um pedido de socorro no olhar. Vá, Janaína, vá agora! As palavras dela ecoaram no ar, e uma sensação de urgência tomou conta da sala. Não, não, mãe! Janaína gritou, evidentemente lutando entre o amor e o medo. Mas era tarde demais. A tensão se transformou em caos. Márcio avançou. A expressão dele era de vitória. Você não está aqui para se proteger. A verdade sempre vem à tona. O tom ameaçador dele reverberou, como um relâmpago em uma tempestade. Então, em um movimento súbito, o advogado que havia chegado se posicionou. As acusações contra Janaína não têm fundamento, e eu não vou permitir que isso aconteça. Ele usava uma autoridade que fazia a sala tremer. Mas em vez de calma, gerou mais desespero. Diante da explosão de emoções, um barulho estrondoso interrompeu o conflito. Uma janela se estilhaçou com um impacto violento. Um homem, de capuz e com uma arma em punho, entrou, a expressão determinada, os olhos frios de alguém que está ali para cumprir uma missão. Ninguém se mexe. O ar ficou pesado de tensão. Todos congelaram. A polícia, a tensão familiar, as revelações, tudo parecia insignificante diante daquela nova ameaça. As armas apontadas para Janaína tornaram-se o centro de um novo pesadelo. Desculpe a festa, mas isso aqui não é o que parece. O homem falou, a voz firme e clara. Sentiu seu coração disparar, a adrenalina tomando conta de seu corpo. Quem era aquele? O que ele queria? Quem é você? Rafael gritou, sem conseguir desviar o olhar do homem armado. A sala estava cheia de medo, e o que estava em jogo agora era muito maior do que qualquer desentendimento familiar. Sou o único que pode salvar Janaína agora. E você, Márcio? Bem, você não deveria ter se metido. O olhar do homem na direção de Márcio era de desprezo. Márcio estava pálido, mais assustado do que antes. Você não pode fazer isso. O que vai fazer com ela? Estou aqui para trazer a verdade à tona. Você tem um passado sombrio, Márcio. O que as pessoas pensam que aconteceu com Janaína é apenas a ponta do iceberg. Rafael não conseguiu conter a indignação. Que história é essa? O que você sabe? O homem se virou para Janaína, a expressão dele mudando. Você está pronta para saber toda a verdade, Janaína. Chegou a hora. A tensão pairou no ar e no toque do destino tudo estava interligado. O olhar de Janaína era a mistura de esperança e medo. O pânico aumentava e as perguntas fervilhavam na mente de Rafael. O que mais ele ainda não sabia? Me diga o que está acontecendo. Eu quero entender. Rafael exclamou, sua voz cheia de urgência, a expectativa se acumulando. O homem armado parecia ter a resposta. Mas o que seguiria seria uma revelação que abalaria os alicerces de todos ali. Antes que o homem pudesse responder, um barulho interrompeu novamente. Sirene da polícia. Estavam chegando, e a situação perderia o controle em segundos. Mais uma reviravolta. A verdade estava prestes a ser revelada, e as vidas de todos mudariam para sempre. O homem armado olhou ao redor, o desespero se espalhando em seus olhos, enquanto todos esperavam a próxima jogada. As vidas estariam em jogo, e a resposta que se desenrolava poderia significar a ruína ou a salvação. O que viria a seguir seria a maior reviravolta de todas. Mas uma coisa era certa, ninguém estava a salvo. O homem armado olhou em volta, confuso, mas determinado. O rangido das sirenes da polícia se aproximava, e a pressão no ar era quase insuportável. Rafael, com o coração acelerado, percebeu que o clima estava prestes a explodir. Mas antes que o homem pudesse falar novamente, o que ocorreu em seguida fez o gelo no ar parecer vapor. Não é só isso, gritou uma mulher de repente, quebrando o silêncio. Era uma funcionária do hospital que aparecera de repente, seu olhar aflito pendurado entre os homens armados e a confusão da sala. Rafael, você precisa saber a verdade sobre Janaína, o que ela realmente é,
o que ela realmente fez. O silêncio se instalou, e as cabeças se voltaram em sua direção, choque estampado nos rostos. As palavras dela tinham um peso palpável, como uma bomba prestes a explodir. O homem armado, ainda sem entender o que estava acontecendo, olhou para a mulher com uma mistura de desconfiança e curiosidade. Como você sabe disso? A oficial da polícia exigiu, já se aproximando da mulher, enquanto a situação em sua volta se transformava em um campo de batalha de emoções. A adrenalina era quase visível, pulsando em todas as direções. Porque eu estava lá. Eu trabalhava como assistente naquela instituição onde ela estava. Desde o começo, soube que algo não estava certo. A voz da mulher tremia, mas havia uma força subjacente nas suas palavras que ecoou na sala. Janaína não é a mendiga que você todos pensam. Ela estava envolvida em algo muito mais sombrio. Algo sombrio? Do que você está falando? Rafael não conseguia acreditar. As palavras dela martelando em sua mente. Ela e Márcio tinham um esquema. Eles faziam parte de um grupo que estava manipulando crianças, trocando informações e até mesmo sequestrando. Janaína trabalhava dentro disso, e quando decidiu sair, foi ameaçada. A mulher estava visivelmente abalada, mas a necessidade de explicar a verdade a tornava mais audaz. A revelação a feriu, e Rafael sentiu como se um produto químico estivesse queimando no chão ao redor. Isso é loucura! Não pode ser verdade! Rafael sentiu seu mundo desmoronar novamente. As palavras da mulher não faziam sentido. Tudo o que conhecia sobre Janaína parecia entrar em colapso. Não, eu juro, eu só não sabia o que fazer. O grupo, eles eram perigosos e Janaína sabia disso. Foi por isso que ela estava na rua, fugindo. Os olhos da mulher ardiam com sinceridade. Ela não foi só uma mãe perdida. Ela foi uma vítima. Enquanto o tumulto se desenrolava, outra figura entrou na sala. Uma criança de olhos arregalados, puxando a gola da camisa da mãe. Todos fizeram uma pausa, as atenções se voltando para a menina, que parecia tão deslocada em meio ao caos. "Mamãe?" ela chamou, a voz trêmula, quebrando a tensão como um cristal se estilhaçando. O clima estava se tornando cada vez mais pesado, e Rafael não sabia se estava prestes a explodir em lágrimas de dor, ou se os gritos internos de raiva estariam à espreita. O impacto da verdade afetou a todos de maneira diferente. Muitos estavam perdidos em suas próprias mentiras. "Rafael, isso não é o que parece. Eu sou a irmã de Janaína." As palavras da mulher começaram a ressoar na mente de Rafael como um eco distantemente ameaçador. Ele engoliu em seco, a confusão se intensificando. Ela estava tentando me proteger. Dizer a verdade agora que tudo isso veio à tona, pode significar o fim para nós. A revelação golpeou Rafael como um soco no estômago. O homem armado olhou para as duas mulheres, um sorriso maligno se espalhando pelo rosto, enquanto ele começava a entender a dinâmica que se formava diante dele. "Então há mais do que uma só mentira aqui, não é?" disse ele, seu tom sarcástico envenenando o ambiente. E de repente, como se o universo tivesse decidido se divertir com eles, um barulho ensurdecedor ecoou da porta frontal. A entrada da polícia, ofuscando todos os olhares com a luz ofuscante das lanternas. A sala estava prestes a ser invadida por uma nova onda de forças, e ninguém sabia o que aconteceria a seguir. Rafael olhou para Janaína, o desespero estampado em seus olhos. "Quem você realmente é?" ele sussurrou. Sua voz apenas um fio de esperança num turbilhão de confusão. Os segredos ainda guardavam a chave para o desenrolar de uma hist. O silêncio na sala era tão denso que dava para cortar com uma faca. Rafael olhou para Janaína. Sua expressão era de pânico enquanto o homem armado ameaçava o grupo. O olhar dele estava fixo no rosto dela, como se os segredos de uma vida inteira estivessem prestes a desmoronar. A tensão era palpável, e o mundo de Rafael estava à beira de um colapso. "Você precisa ouvir",
gritou a mulher que se declarou irmã de Janaína. O desespero em sua voz piscava como luzes de alerta. Ela não estava apenas fugindo. Márcio, ele não é quem você pensa. Ele está manipulando tudo isso. Rafael olhou de um lado para o outro, confuso. Manipulando como? Do que você está falando? Mas antes que a mulher pudesse responder, o homem armado entrou na conversa. Chega! Ninguém está entendendo o que está em jogo aqui. Ele buscou se posicionar entre a polícia e o grupo. O som da sirene se aproximava e a urgência aumentava ainda mais. Se alguém não parar de fazer perguntas, eu viro isso tudo num verdadeiro inferno. E isso foi a gota d'água. O homem da polícia avançou, mirando sua arma em direção ao homem armado. Largue a arma e se afaste. Isso não vai acabar bem para você. Nesse momento, uma criança entrou correndo, com os olhos arregalados. Era uma menina que parecia tão assustada quanto todos ali. Rafael a reconheceu. Era filha de Janaína. Mãe! A menina chorou. E o caos tomou um novo rumo. Não, não a machuque! Janaína gritou, sua voz quebrada pelo desespero. O homem armado virou-se, um olhar maligno atravessando seu rosto. Quem é essa criança? Diga-me agora. E foi ali, em meio a gritos e a confusão, que algo inesperado aconteceu. A mãe de Janaína, a mulher que havia entrado como uma esperança, se lançou para frente, interrompendo tudo. Ela não é só sua filha, Janaína. É filha dele também. As palavras caíram como um raio no meio da sala, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael sentiu seu coração parar por um segundo. O quê? Ele olhou para Janaína, que estava paralisada, incrédula. Isso não pode ser verdade. É verdade! Gritou a mãe, lágrimas brotando em seus olhos. Janaína só estava tentando protegê-la, mas a verdade é que Márcio é o pai dela. Ele a usou e manipulou todas nós. A revelação atingiu Rafael como um punhal. Cada fragmento da realidade que ele acreditava conhecer se desfez. Márcio, com seu jeito conquistador, agora se mostrava o vilão. Naquele instante, todos se viraram para ele. Agora a figura central de um drama que não ousariam imaginar. Não pode ser! Márcio se revoltava, sua arrogância despencando à vista de todos. Ela não pode ser minha filha. Isso é só uma jogada para me destruir. Mas a mãe de Janaína não recuou. Você quer pagar de santo, mas todos sabemos quem você realmente é. Jogar as pessoas umas contra as outras é seu jogo. Enquanto a tensão se acumulava, o homem armado fez um movimento súbito, atirando para o teto. Chega! Quero respostas, não brigas. O disparo ecoou pela sala e todos se encolheram, o medo já atingindo seu clímax. Rafael respirou pesadamente, olhando para Janaína. O que isso significava para eles? Agora, a luta entre eles não era apenas por sobrevivência, mas era um quebra-cabeça que envolvia mentiras e segredos devastadores. Márcio jogava as cartas de maneira errada, mas ao mesmo tempo, seus olhos mostravam um desespero que Rafael nunca vira antes. Você precisa dizer a verdade, Janaína. O que mais está escondido? Rafael implorou, o nó na garganta se apertando a cada palavra. As sirenes estavam cada vez mais próximas, o tempo acabando. Enquanto a sala estava prestes a explodir em desespero e confrontos, Rafael sabia que a revelação daquela noite era algo que mudaria tudo. A história que pensava que conhecia estava se revelando uma teia complexa de enganos. E o que mais poderia surgir daquela escuridão? Eu não sei se posso. Janaína sussurrou, a pressão da revelação empurrando-a a um limite insuportável. Mas precisamos descobrir juntos. As palavras pairavam no ar enquanto a confusão se intensificava. Todos estavam prestes a descobrir que a verdadeira batalha estava apenas começando, e a sabedoria escondida em meio a tanta dor poderia ser a chave para a libertação de todos eles. A tensão era palpável. Todos na sala estavam no limite, prontos para a verdade ser revelada. A mãe de Janaína olhava com um misto de preocupação e determinação. As sirenes da polícia se aproximavam, tornando tudo ainda mais urgente.
Rafael manteve os olhos fixos em Janaína, esperando que ela dissesse mais, que finalmente revelasse o verdadeiro peso do que tinha guardado. Eu não sei se posso. Janaína hesitou, a voz trêmula. Estava à beira de um colapso. Mas precisamos descobrir juntos. Não, você precisa se proteger, gritou a irmã de Janaína, enquanto o homem armado começou a alternar o olhar entre elas, confuso e impaciente. Márcio, você não pode tirar a vida dela. As palavras da mulher penetraram no ar, fazendo todos perceberem a gravidade da situação. Se não pararem com essa palhaçada, o homem armado advertiu, levantando a arma. Mas antes que pudesse completar a frase, um barulho ensurdecedor ressoou da porta de entrada. As portas se abriram com força e um grupo de policiais invadiu a sala. As luzes dos holofotes ofuscavam, criando um espetáculo de sombras. Polícia, todos no chão! A ordem ressoou e o caos tomou conta. O homem armado virou-se para atirar, mas uma polícia disparou. O tiro atingiu um vaso que se despedaçou em um espetáculo de vidro. O homem armado hesitou e a chance de todos escaparem parecia se esvair. Vamos, precisamos sair! Uma oficial gritou enquanto os outros policiais cercavam o homem, que estava cada vez mais acuado. As palavras gritadas na confusão não faziam sentido. Mas Rafael se adiantou, puxando Janaína para longe. Mãe, filha! A mãe de Janaína gritou, buscando as duas. E a confusão aumentou. O ar ao redor deles estava pesado. Cada respiração carregava o medo. De repente a luz piscou e o incêndio começou, vindo de uma das lanternas combatendo contra a escuridão. O que está acontecendo? Rafael se virou rapidamente, sensações de pânico misturadas com a urgência de salvar Janaína. Mas naquele instante, o homem armado empurrou um dos policiais com força. E a cena mergulhou numa confusão total. Ela olhou para Rafael com olhos cheios de lágrimas. Rafael, eu não sou quem você pensa! Gritou Janaína. E isso fez o coração dele parar. Márcio não é o pai da criança. Eu sou. Sou a mãe da menina, mas não da maneira que você acredita. O mundo ao redor de Rafael desabou. A revelação ecoou em sua mente como um trovão. O quê? Como assim? Ele sussurrou, sem acreditar. Ele olhou para a menina, que parecia perdida, olhando sem entender. Não agora, gritou a irmã de Janaína, quase ofegante. Você não tem ideia do que isso significa. O que você realmente fez para proteger sua filha. Uma explosão de luz iluminou a sala, onde outra lanterna gerou um incêndio. O calor e a fumaça começaram a se espalhar. O caos aumentou, enquanto gritos e a confusão se mesclavam. E cada um lutava para entender o que estava acontecendo. Janaína, me diga que não é verdade! Exclamou Rafael, a voz entrecortada pela incredulidade. Como você pode ser a mãe? O que está acontecendo? A sala se encheu de gritos e movimentação. A vida de todos ali, antes tão confortável na ilusão, agora estava em ruínas. Olhares de terror se cruzavam, e ninguém sabia como sair daquela situação. A verdade estava se desdobrando de maneira totalmente inesperada. Vou contar tudo, mas precisamos sair daqui, Janaína disse, e a urgência na sua voz cortou através do caos. De repente, uma sombra deixou o grupo e se jogou na direção das luzes. Uma explosão a deixou quase cega. No meio do choque, o homem armado gritou: "Vocês não vão sair vivos daqui!" E antes que pudesse disparar novamente, uma onda de dor atravessou o ambiente. Rafael sentiu a adrenalina aumentar, mas também um profundo receio. O que mais poderia acontecer? A verdade estava-se revelando, e com isso, cada um deles corria o risco de se perder para sempre. O que mais estava oculto? Cada resposta gerava novas perguntas, e uma nova sombra se desenhou na porta. Alguém que eles não esperavam. Teriam que encarar o que estava prestes a acontecer. As consequências iriam abalar tudo. O fogo se espalhava pela sala, e o caos estava em seu auge. Rafael segurou a mão de Janaína, seus olhares fixos, cheios de medo e desespero. A fumaça tornava tudo mais difícil, e as sirenes da polícia soavam cada vez mais perto, soando como um sinal de esperança e de um calamitoso fim. Rafael,
Janaína puxou a mão dele, seus olhos cheios de lágrimas. Eu sou a mãe da criança, sim, mas isso é muito mais complicado do que parece. Você precisa entender. As palavras dela eram um grito de socorro, e Rafael queria acreditar. Queria que aquela confusão não fosse tudo verdade. Como assim complicado? O que você fez, Janaína? O que você escondeu? A pressão aumentava, e ele notava que o homem armado observava tudo com um sorriso maligno. Eu estava tentando proteger nossa filha. O que pensávamos ser seguro virou um pesadelo por causa de Márcio e suas manobras. Ele não é só um ex-namorado, ele era o cabeça de tudo isso. As lágrimas corriam pelo rosto dela e a intensidade da situação só aumentava. Nesse instante, o homem armado, quase frenético com a cena, gritou: "Chega! Ninguém vai sair daqui!" Ele mirou a arma na direção de todos, mas por um momento hesitou. Então, num ato de desespero, Janaína se lançou na frente da criança. "Você não pode machucá-la!" Ela gritou, enquanto a fumaça a envolvia. O olhar dela era de determinação, não de desistência. As sirenes da polícia estavam na porta agora, e os policiais começaram a entrar. O caos se intensificava, e Rafael, em um impulso, viu a chance de sair daquela situação infernal. "É agora!" Ele puxou Janaína e a menina enquanto o homem armado perdia o controle. Uma troca rápida de tiros ocorreu e o eco reverberou por toda a sala. Gritos de desespero misturavam-se ao barulho das balas. Rafael empurrou Janaína e a criança para um canto, enquanto os policiais cercavam o homem armado. O caos reinava, mas no meio de tudo, uma luz de esperança começava a brilhar. Finalmente, os policiais conseguiram neutralizar a ameaça, prendendo o homem. Quando a fumaça começou a se dissipar, Rafael e Janaína, junto com a menina, foram levados para a segurança. A tensão ainda vibrava no ar, mas algo começava a se acalmar. "Rafael, eu não queria que você visse isso assim. A vida tem muitos segredos." "Eu apenas quis proteger nossa filha", Janaína sussurrou, apercebendo-se do olhar em seu rosto. Ele olhou nos olhos dela, viu a dor e o estremido remorso ali. "A verdade é complicado, Janaína, mas precisamos ser honestos, agora mais do que nunca." Sim, mas eu prometo que farei tudo para corrigir meus erros. Você existe para ajudar, e estou disposta a contar tudo sobre Márcio e seu plano." O alívio começou a preencher seu coração, mas a realidade ainda pesava sobre eles. Naquele momento, o oficial que liderava a operação se aproximou, observando os dois. "Janaína, temos muito a discutir. Há muitos crimes a esclarecer, e é hora de você assumir a responsabilidade." Rafael deixou escapar um suspiro. A luta ainda não havia terminado, mas o primeiro passo havia sido dado. Juntos eles possuíam a chance de reescrever suas histórias e reconstruir suas vidas. O resgate não podia ser apenas físico, precisaria ser emocional também. Enquanto o grupo se dispersava, Rafael colocou a mão no ombro de Janaína. "Vamos ficar juntos nessa, para nossa filha, para nós." Lá fora, o sol começava a nascer, trazendo uma nova luz para um novo dia. O que viria a seguir era incerto, mas aquele era o primeiro passo para a libertação de tudo que uma vez se perdeu. E assim, a moral que se desenhava ali seria clara. A verdade, mesmo dolorosa, possui o poder de libertar. As escolhas que fazemos moldam não apenas nosso destino, mas também o das pessoas ao nosso redor. Vale sempre a pena buscar a coragem para confrontar nossos medos e lutar por aquilo que amamos. E você, já parou para pensar nas suas escolhas? A vida é feita de decisões, e a mudança começa com a verdade. Mas antes de finalizarmos, preciso lembrar você de algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Você precisa se inscrever agora e fazer parte dessa nossa grande jornada.